Dando continuidade, né, à nossa ação da quarentena ativa e levando em consideração o pedido de vocês, né, que pediram bastante esse tema de gestão do tempo e produtividade, né, a gente trouxe hoje a psicóloga Isabela Maciel, ela vai conversar um pouquinho com a gente, vai ser no mesmo esquema dos outros dias, ela vai falar uns 20, 25 minutinhos e depois a gente vai abrir para perguntas, para quem, né, tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, fique à vontade aí para aproveitem bem esse momento. Isa, com você, pode Já tô ficar à vendo uma vontade. criança ali. Um filho. Bom, gente, como a Isa disse, né, eu sou psicóloga, eu trabalho com a psicologia clínica e com orientação profissional. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre gestão do tempo e produtividade. Eu fiz uns slides e já vou justificar o uso deles. Então, vou colocar aqui. Bom, eu tinha perguntado para a Isa, né, se o pessoal estava usando o slide, e ela disse que não. Só que para mim, a gestão do tempo e a produtividade, ela tem muita relação com o autoconhecimento. Então eu já me conheço, eu sei que que quando eu gosto do assunto, eu falo muito e eu sei que eu tenho pouco tempo. Então o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou encontrar ferramentas para me organizar e ser mais produtiva, mais assertiva no que eu quero passar para vocês. Então primeiro eu queria, né, trazer um pouco dessas reflexões, né? O que é ser improdutivo e o que é ser produtivo? Porque a gente está numa sociedade que exige muito da gente, né? E exige no sentido de quantificáveis, né? De entregas, do que eu estou me propondo a fazer. E muitas vezes a gente precisa refletir sobre esse significado do trabalho, né? Porque o que permeia muito a gente é que o trabalho, né? Ele precisa ser difícil, ele tem que causar exaustão, ele tem que ser uma coisa desagradável às vezes, né? E onde é que a gente está fazendo o trabalho hoje em dia? É em casa. E o que é a nossa casa? A nossa casa é o nosso ambiente de conforto, né? De relaxamento, que a gente fica com a família, que a gente tem tempo para descansar. Então, é muito difícil se ver produtivo em um ambiente que geralmente a gente vê como improdutivo, né? Como um lugar de descanso. Então, o que eu tenho orientado, principalmente os meus pacientes, é realmente buscarem um lugar diferente do que, por exemplo, a cama, né? Evitarem ao máximo trabalhar na cama. Tudo bem se um dia você tiver mais, eu tô com preguiça, hoje eu vou trabalhar na cama. Mas evitarem esses lugares, dentro do possível, evitarem o quarto, né? Trabalharem, sei lá, na sala ou no quarto de uma outra pessoa, porque senão a gente acaba restringindo esse ambiente, né? Porque a gente trabalha ali, não sei vocês, mas 6, 7, 8 horas no mesmo ambiente que você dorme mais 8 horas, então você passa muito tempo só em um ambiente e fica difícil ter essa separação. Então, bem sobre isso, sabe? Refletirem realmente como que vocês estão lidando com essa produtividade, se vocês de fato estão se sentindo improdutivos, se isso é real, né? Porque a gente está num home office, mas não é no home office porque o nosso lugar de trabalho, o nosso escritório está reformando. É um home office em meio a uma pandemia, né? Então, isso é um outro cenário, né? Isso gera ansiedade, gera angústia. Já sei que vocês já tiveram uma conversa sobre ansiedade, né? E tá bem presente esse sentimento agora. Então, pensar também, né? Que tá tudo bem, às vezes, se sentir improdutivo e refletir sobre se de fato está sendo improdutivo, porque tá tendo que cuidar de criança, né? Várias mães e pais com crianças em casa, porque as escolas estão fechadas. Então, isso tem toda uma mudança nessa rotina e trabalhos de casa, porque antes a gente ficava pouco tempo em casa, então tinha menos coisa para limpar em casa. Agora tem muita coisa para limpar em casa. Isso tudo não é quantificado, né? Às vezes você termina o dia e fala assim: nossa, não fiz nada. Mas você lavou a roupa, você cuidou da criança, você fez o almoço, você trabalhou um monte e você não conseguiu mensurar isso. E você vai cansado e não consegue perceber que, na verdade, você está sim sendo produtivo, né? Então, realmente questionar isso. O que é improdutividade para você? O que é a produtividade? Se é uma exigência sua, se é uma exigência do outro, né? O que está permeando esse cenário, né? Para você ter essa sensação. E a criação de rotina. Eu perguntei se vocês tinham filhos,
Porque, assim, a rotina com crianças em casa é completamente diferente, né? E as crianças, elas realmente demandam da gente e elas não conseguem compreender o que está acontecendo, porque os pais costumavam trabalhar fora. Então, quando eles estavam em casas disponíveis, né? Eles estavam ali. Então, as crianças, elas realmente ficam, né, pedindo por essa atenção. Então, expliquem, né, se vocês têm filhos, expliquem para essas crianças o que está acontecendo, que a mamãe e o papai não estão em casa à disposição, que eles precisam, que vocês precisam trabalhar, que vocês vão ficar, né, ali no quarto por um determinado tempo e que vocês precisam, né, de dentro do possível não serem interrompidos. Então, expliquem para essas crianças mesmo, até sobre o coronavírus, né? Se vocês precisarem, eu tenho cartilhas explicando o que é o coronavírus para a criança, porque ela precisa compreender por que ela não está indo para a escola, por que ela não está vendo os amiguinhos. Isso também é fonte, né, de sofrimento para essas crianças. Então, conversem com elas, expliquem. Quem tem filhos adolescentes também, né? Se vocês estão precisando montar uma rotina diferente, até de organização da casa, realmente tirem esse tempo, façam reuniões de família, conversem sobre qual que é a necessidade de vocês, qual que é a necessidade deles, alinhem, né? Permitam que eles também participem. Também posso dar dicas em relação a isso, se vocês precisarem. E também, se você mora sozinho, né? Criar essa rotina, troca de roupa, toma um banho. Essa sensação de trabalhar de pijama às vezes é confortável, mas gera realmente essa sensação de ai, deixa pra lá, e não dá tanta disposição. Então são pequenas mudanças, né, que realmente mudam esse cenário e ajudam a tornar essa casa mais produtiva. E essa comunicação, né? Se você mora, sei lá, você e sua amiga, você e seus pais, você enfim, e seu marido ou sua esposa, conversem com essas pessoas, né? Vocês precisam alinhar, a minha necessidade é de silêncio de tal a tal hora, a minha necessidade é tentar ficar ali sem interrupção, então agora eu vou entrar numa reunião, por favor, não me interrompa. Às vezes a gente acha que as pessoas têm que adivinhar quais são as nossas necessidades, e isso não é real, né? A gente precisa comunicar. A comunicação existe para isso, para você passar o que você está precisando para o outro e alinhar. Às vezes a sua necessidade não é a mesma dele, mas vocês precisam conversar para encontrar, né, realmente o lugar ali que tudo bem, isso eu posso, isso eu não posso. Então comuniquem, né, para realmente evitar essas interrupções e esses atrasos de tarefa mesmo. E a organização, né? Como eu disse, essa casa que está sendo um cenário um pouco visto como improdutivo e está precisando ser ressignificado para tornar um lugar produtivo, dentro do possível, se organizem, né? Tenham ali, eu vou estudar aqui, então eu vou colocar tudo que eu preciso já à minha disposição. Eu oriento, não sei da possibilidade de vocês, mas de trazer algum objeto que remeta a essa produtividade, sei lá, alguma coisa que vocês tinham no escritório, eu acho que talvez não seja mais possível vocês buscarem, mas alguma coisa semelhante. Se eu tinha planta no escritório, eu vou trazer planta no lugar que eu tô. Se eu tinha um quadro, vou tentar, né, recriar esse ambiente, porque a gente está passando muito tempo nesse ambiente, então não é mais um ambiente que você passava ali e pronto. É um ambiente que a gente está ficando. Então, tentem trazer qualidade, né? Às vezes, invistam em uma internet melhor, em uma iluminação melhor, em um ar-condicionado, um aquecedor, enfim. Tragam esse conforto e essa organização para o ambiente que vocês estão, né? E dessa organização também eu digo de trazer tudo para o lugar que vocês vão trabalhar, mas não no sentido de não poder levantar e fazer, né? Eu vou dar um descanso ali, vou dar uma respirada. A Isa, inclusive, falou que vocês tinham esses momentos, né? Essas pausas, tanto de manhã quanto à tarde. Então, façam essas pausas, né? Se permitam fazer essas pausas, de respirar, de tomar um café, de dar uma olhada para fora da janela. A gente precisa ter essas pausas mesmo para ser mais produtivo, para conseguir focar, porque o nosso cérebro ele não dá conta de focar por tanto tempo, né? Tem até a técnica do Pomodoro que eu vou falar mais para frente. E dessa organização para vocês não levantarem e perderem tempo, porque às vezes vocês estão concentrados, falar, nossa, eu preciso de tal coisa, então eu vou levantar e vou fazer. Não é que você não possa levantar e fazer, mas é você fazer essa escolha de que momento que você vai levantar e fazer, né? E vai ali distrair, ou vai ali tomar um café, enfim. Mas tenham tudo mais, né, próximo ali para realmente não ter que sair desse lugar. Então, vou falar, né, do grande inimigo ali, né, a procrastinação. A procrastinação, ela é um pouquinho diferente do adiamento, porque o adiamento, quando a gente faz, né,
a gente não se prejudica. Por exemplo, eu tenho que entregar algo na sexta-feira. Eu sei que quinta-feira eu vou ter tempo para fazer, eu tô tranquila. Quinta-feira eu faço, vou adiar, não vou fazer hoje, que é terça-feira, vou fazer na quinta, mas tá tudo bem. E a procrastinação não, ela gera um prejuízo, né? Ela gera uma exaustão mental, ela gera preocupação. E o perigo da procrastinação é porque o nosso cérebro, quanto mais a gente procrastina, ele tem a tendência a só fazer as coisas quando a gente está no nível de adrenalina alto. Então, eu sei que eu sei que eu funciono só no último segundo. E isso não é real, né? É porque você acostumou o seu cérebro a só funcionar no último segundo. Só que você fica ansioso, você fala, acha que não vai dar conta, você fica com um monte de coisa na cabeça. Isso não é saudável, né? Então, realmente, esses pensamentos, depois eu faço, agora não, amanhã dá tempo, ainda tem 2 dias, né? Isso vai gerando essa sensação de, sabe, sufocamento. Você não consegue estar disponível para aquela tarefa que você está fazendo naquele momento, que você precisa fazer, porque você está pensando, eu tô fazendo isso agora, mas eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa. E isso é muito cansativo, né? Então, assim, cuidado com essa autossabotagem, né? De acharem que tá tudo bem jogar lá pra frente e ficarem sofrendo por antecedência. E assim, por que a gente procrastina, né? A gente procrastina principalmente por 4 razões. Por medo, né? Eu tenho medo do desconhecido, eu não sei como que vai ser, sei lá, eu tenho uma apresentação para fazer, não sei como vai ser, eu nunca fiz, então eu não quero fazer isso agora, deixa para mais tarde, deixa para mais tarde, e isso envolve sofrimento, né? Porque eu vou deixando para mais tarde, mas o agora eu tô sofrendo, porque vai ficar mais para outra razão da procrastinação, o medo do julgamento, né? Porque se eu não faço, ninguém vai me julgar, né? Porque eu não quis fazer mesmo, ou eu faço de qualquer jeito, então eu não preciso, né, lidar com o julgamento de nossa, não ficou tão bem feito, porque eu não queria mesmo. Só que isso também é uma autossabotagem, né? A gente faz isso para proteger, né, para nos proteger, e na verdade a gente só acaba se prejudicando, assim como o medo da falha, né? Se eu não faço, eu não tenho que lidar com a falha nem com a vitória, né? Não tenho pontos positivos nem pontos negativos, mas, né, olhar realmente para o que está envolvendo essas escolhas. A inércia, né? Porque a gente tem essa tendência, igual fazer academia de manhã. Ninguém gosta, ninguém acorda super inspirado e fala, meu Deus, que dia maravilhoso para ir pra academia, vou, uhul. Ninguém tem essa energia inata, né? A nossa tendência é a inércia, né? Se eu tô aqui paradinha, eu tenho a tendência de ficar aqui paradinho. Então a gente realmente precisa de uma energia para essa movimentação. A falta de motivação. Então, por isso que eu oriento muito a vocês terem muito claro o que vocês querem com essas tarefas, né? Mesmo que sejam várias. Eu preciso fazer isso, por quê? Por causa daquilo, que vai acontecer aquilo. Assim, tenham claro, sabe? Não façam só por fazer e reproduzirem isso e pá. Não, porque precisa ter essa motivação clara, né? Vocês precisam compreender o que tá falando? Qual que é o sentido daquela ação? Qual que é o sentido daquela tarefa? Porque quando você vai para ver aquela tarefa, né, você sabe qual que é o sentido, você chega nela e você faz ela de uma outra forma. E querer algo instantâneo, né? Vocês podem pensar aí que é muito mais difícil a gente fazer uma tarefa que demanda muito tempo. Se é alguma coisa rápida, a gente pega e faz. Agora, um projeto longo, né, um trabalho realmente que demanda mais tempo, é mais difícil, porque a gente tem essa, né, eu quero tudo para ontem. Manda uma mensagem aqui, eu tenho que responder em 2 minutos. Se eu não respondo, já me cobram. Então, a gente quer tudo para rápido, assim, é tudo para ontem, tudo para ontem. Então, realmente, se dedicar a algo que você não veja os resultados a curto prazo, pode ser difícil e, né, a procrastinação tá aí para adiar mais ainda. Então, aqui eu quero falar sobre algumas ferramentas que podem ajudar vocês, né, a evitar a procrastinação e logo, né, a conseguirem gerir melhor o seu tempo, sendo mais produtivo. A agenda única. O que é a agenda única? Tenham tudo o que vocês precisam fazer em um único lugar. Seja uma agenda, sei lá, manual, uma agenda física, seja no computador, seja no celular, seja no aplicativo, não importa onde vocês né, onde vocês preferirem. Mas tenham um único lugar. Porque não adianta nada você ter tudo em vários lugares, porque daí quando você precisa, você nunca vai encontrar. Eu anotei, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, mas eu não sei onde anotei, e isso você perde tempo. Então tenham esse hábito mesmo, né? Anotem tudo em um lugar. Pode ser, por exemplo, numa conversa no WhatsApp, cria uma conversa só com você, ou várias conversas só com você, e dá título, trabalho, projeto tal, casa, e se mandem tudo ali, vão apagando ou não o que vocês forem terminando, né? Uma forma que vocês encontrem de se organizar.
E depois de terem feito, né, toda essa, assim, de terem colocado de fato todas as atividades que vocês precisam fazer em um único lugar, organizem a sua semana, né? Coloquem ali, tal dia eu preciso fazer tal coisa. E isso entra também o autoconhecimento. Se observem em que momento vocês se sentem mais produtivos, em que momentos vocês estão mais dispostos. É à tarde, é de manhã, é no final da noite? Em qual é o momento que você está mais disposto? E daí você coloca a tarefa que exige mais trabalho, mais atenção nesses momentos. E façam essa escala, né, de importância e urgência. Deem prioridade para o que é importante e urgente, e o que é urgente apenas, né, tentem delegar dentro do possível. Não sei qual que é a realidade, né, do trabalho de cada um, mas geralmente as tarefas que não são nem importantes nem urgentes, a gestão do tempo tende a falar, né, deixa pra lá, que é o que, mexer no celular, assistir TV. E percebam, não falo disso no sentido de não poder, mas ter isso claro como um momento de lazer e não como, né, matar tempo ali, que isso vai te prejudicar. Então, esse cronograma semanal, né, observando em quais momentos vocês estão mais dispostos, em quais momentos vocês se sentem realmente mais produtivos, colocarem ali, se eu sinto que eu fico mais concentrado de manhã, então coloca realmente ali a atividade que você precisa de maior concentração. Se eu sinto que eu fico mais disperso no final da tarde, coloca atividades que, né, que são mais enérgicas, em que você precisa mais dessa movimentação, sei lá, fazer umas ligações, mandar uns e-mails, alguma coisa nesse sentido. A técnica 135, ela fala bastante sobre essa organização, que é uma atividade importante, 3 atividades médias e 5 atividades mais simples. Por quê? Porque muitas vezes a gente, lá por aquilo da procrastinação, de ser algo, né, que a gente precisa instantâneo, que a gente quer ver o resultado, a gente tende a colocar, sei lá, 10 atividades fáceis e simples no nosso dia a dia. A gente preenche o nosso dia, só que não de uma maneira eficaz. Porque eu me sinto produtiva porque eu tô fazendo um monte de coisa, mas não são coisas importantes e nem coisas assim que vão ser boas a longo prazo. Então, sempre tentarem colocar uma atividade que vai demandar mais tempo, que vai ter mais trabalho, mas que é mais importante, 3 atividades médias e 5 atividades mais fáceis. Daí, essas 5 vocês podem intercalar, né? Eu tô bem cansado dessa atividade maior, então eu coloco uma mais tranquilinha, em que, né, eu vou ali, não precisa de ter tanta atenção e tudo mais. Acompanhe e planeje. Acho que vocês, né, já devem ter algumas ferramentas de acompanhamento, né? Mas é importante ter ali o que está sendo feito para não perder esse controle. Se vocês delegam funções, compreendam também que embora vocês deleguem, elas ainda são de sua responsabilidade, então ainda precisa desse acompanhamento. Sejam claros nessa comunicação, o que você espera dessa tarefa, para não precisar fazer uma retarefa, né? Para não precisar explicar de novo. Essa organização de realmente, né, o que não serve mais, descarta, e cuidado com o e-mail cheio, um monte de mensagem no celular, porque vocês não, né, a gente começa a não encontrar mais as coisas. Eu sei que tal fulano me mandou uma coisa, mas não faço ideia onde tá. Então, organizem em pastas, organizem no computador, né? Tenham essa organização. Tirem esse tempo realmente para organizar e começarem assim, sabe? Sei lá, principalmente no domingo ou no final de semana. Tirem esse tempo, organizem e vejam, né, como que começa a sua segunda. Se realmente não fica diferente. Essa definição das metas, né, que tem muito a ver com a parte motivacional, né, de ter qual que é a motivação de fazer aquela tarefa, o porquê que eu tô fazendo aquilo. É importante que vocês tenham claro, né, e tenham, eu quero isso, daí tem aquelas, a definição de metas SMART, né, que são mensuráveis e que sejam fácil para acompanhar e tudo mais. Então, realmente criem pequenas metas e metas assim, bem objetivas, sabe? Que falem bem no sentido do que vocês querem com aquela tarefa e façam pausas, né? Eu sei que a gente tá numa quarentena, não sei qual que era a rotina de vocês, a Isa já disse que vocês costumavam fazer, né? Tomar uma cervejinha, conversar, mas não esqueçam, né? A gente tá num isolamento físico, não social. Então encontrem essas pessoas online, né? Façam reuniões, batam um papo, porque senão fica muito maçante, né? A gente precisa dessas pausas. Se a gente deixar só o lazer lá no final de semana, e olhe lá, a nossa semana são, né, 5 dias. A gente vai deixar lá só 2. E olhe lá, porque tem gente que nem no final de semana se permite também esse prazer e esse, né,
esse momento. Então, e percebam também o que vocês gostam de fazer, né? Tem uma atividade que chama curtograma, que você coloca gosto e não gosto e faço, não gosto e não faço, não gosto e faço, faço e não gosto. Então, foquem ali naquelas atividades que vocês gostam e não fazem e se questionem, né? Por que eu não tô fazendo aquilo? Sei lá, se eu gosto de fazer yoga, se eu gosto de dançar, onde que tá esse momento prazeroso na minha rotina? Porque a gente precisa, né? A nossa vida tá acontecendo no agora e eu, né, como gestalt terapeuta, eu trabalho muito no agora. Então, como é que tá o agora de vocês, sabe? Vocês estão presentes nessa atividade? Vocês conseguem estar presentes no que vocês fazem? Vocês conseguem, né, se permitir essas pausas, esses momentos de confraternização com os amigos, mesmo que virtuais, né? Assim, mantenham isso, porque a gente é o ser humano, ele vive, né, em relação, então é muito importante pra gente. E era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Vou abrir para perguntas e comentários. Eu fiz um e-book Gestão do Tempo e Produtividade, 12 formas de evitar a procrastinação. Se vocês quiserem, é só me pedir, pode ser pelo WhatsApp, pelo Insta ou por e-mail, e eu encaminho para vocês. Tudo bem? Fiquem à vontade para perguntas. Nenhuma dúvida, pessoal? Como foi para vocês? Fez sentido? Bom dia, pessoal. Bom dia, Isabela. Bom Fez, dia. acho que fez muito sentido. Agradeço, acho que o apanhado de ferramentas que você fez para a gente. Essa que você citou, você falou do curtograma. Eu queria só que você comentasse um pouquinho mais sobre o que é esse. Eu gosto bastante, porque assim, é uma atividade super simples, mas é uma prática que a gente não para pensar no nosso dia a dia. Então, é realmente pegar ali uma folha, né, e dividir em 4 quadrantes. E coloca gosto e não faço, gosto e faço, não gosto e não faço, e não gosto e faço. E focar nessas atividades que vocês gostam e não fazem. Né? E refletir por que vocês não estão fazendo, né? Será que realmente não dá para colocar na rotina? Porque às vezes a gente, sei lá, eu vejo muitas pessoas, eu adoro dançar, mas por que você não tá dançando? Quantas vezes você dança por semana, por mês? Nunca, mas você gosta, né? Não, mas deixa pra lá. E a gente não se trata com prioridade, né? Tudo vira prioridade, ainda mais quem é mãe, pai, né? E onde é que tá você? Então, realmente colocar ali para a rotina ficar mais prazerosa, sabe? Para ver sentido, para ter um dia a dia. Ai, que legal, hoje eu fiz algo que eu gosto. Então, realmente se permitir, sabe? Ficou claro? Ficou assim, obrigado. Acho que faz muito sentido. É como se fossem aquelas pequenas atividades que agregam valor para a gente, né? Mas aí a gente coloca um monte de coisa grande a ser feita e esquece que essas pequenininhas, às vezes, mesmo uma rotina cheia, né? Como a reunião de hoje, né? Ela é curtinha, apesar de ter uma agenda toda cheia, dá para aproveitar ali e agrega bastante. Obrigado, Isabel. Obrigado, pessoal. Imagina. E eu adorei que a Sibeli fica balançando a cabeça, assim, adoro essa interação. Muito obrigada. Eu falei, ela tá entendendo, ela tá gostando. São realmente coisas que a gente precisa ouvir às vezes, né? Que a gente fica bem isso, deixando de lado, mas que a gente precisa ouvir mesmo e começar a aplicar no dia a dia, né? Foi top mesmo. Valeu, Isa. Imagina, que bom. E realmente são mudanças assim pequenas, sabe? Mas que vão trazer essa qualidade, porque às vezes a gente não fica pensando na qualidade do nosso dia. A gente, eu preciso terminar isso e fica apagando incêndio, né? E não dá tempo de, mas o que eu vou fazer com isso? De se permitir também essa pausa, de ver, como é que eu tô? Hoje eu não tô muito legal e tá tudo bem, hoje eu não tá legal, então vou fazer de um outro ritmo, mas amanhã já acorda mais disposto, sabe? Realmente esse autoconhecimento, para mim, gestão do tempo e produtividade tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Você conseguir identificar quais são as suas dificuldades, quais são o que você gosta, o que te motiva e relacionar isso ao seu dia a dia, à sua rotina. Bom dia, Isabela.
Eu não sei quanto as demais equipes da Objective, né? Principalmente a área de operações, fica a sua grande maioria aí, Curitiba, Maringá, né? Mas uma das práticas, né, que nós aqui da equipe comercial, né, a gente tem tomado, né, e realizado, porque normalmente, assim, quando a gente entra nessa rotina de todo mundo home office, né, a gente acaba se deparando a gente se comunica somente para as reuniões, né? Então a gente entra, abre uma sala no Zoom, no Teams, onde for, quando a gente tem reunião e quando a gente tem assunto profissional, né, para resolver. E só que na nossa rotina de dia a dia, né, dentro do escritório, a vida não é somente trabalho, né? Logicamente, o trabalho é a grande prioridade nossa, a gente, né, é remunerado para isso. E só que assim, você sempre tem aquele momento, né, onde você se descontrai um pouquinho, você bate um papo com um amigo que está do lado, dá aquela esparecida, depois você volta a focar naquilo que você estava fazendo. Isso é bom porque você cria uma sinergia em grupo muito importante. Nós do comercial, nós temos essa prática ainda, né? Mesmo que remotamente, a gente acaba, em algum momento, a gente faz até umas brincadeiras, né? Outro dia eu inventei de uma reunião bombástica, né, com o pessoal, falei pro meu chefe, me chama todo mundo para reunião, fala que é assunto sério, que o João Paulo, deu uma notícia ruim para a equipe comercial, todo mundo apreensivo, mas chegou na hora, era para dar um abraço de Feliz Dia dos Namorados para todo mundo, né, do comercial, né, e assim, são essas ações pequenas, né, que eu quero colocar assim, ações pequenas, assim, um bate-papo informal, de falar coisas que não são de rotina de trabalho, né, fazem com que a gente se sinta ainda dentro do ambiente do escritório com os nossos amigos, né, e a gente acaba esquecendo um pouco disso, né, a gente entra numa rotina e a gente só se comunica agora para falar de trabalho, né, então isso foi uma das práticas que nós do comercial adotamos e que fica legal, a gente tem uma sinergia muito boa, a gente continua falando dos problemas dos filhos, bate-papo, fala das afinidades que nós temos, música, carro e por aí vai, e isso é legal, né? Eu não sei como que as outras equipes estão fazendo, mas eu queria saber se, assim, são práticas também que são normais aí das pessoas realizarem, como é que é visto essas questões? Não sei nos outros aspectos, nos outros campos da empresa, né? Mas essas práticas são super importantes, né? E às vezes a gente desvaloriza isso, porque a gente não associa isso à produtividade, né? Ai, tô perdendo tempo, como é que eu vou gastar esse tempo batendo um papo furado? E não, isso é super importante, né? A gente precisa, a gente é social, a gente precisa dessa interação, né? Eu preciso ali me relacionar com o outro, e ainda mais nessa quarentena. Então, que bom que vocês estão conseguindo realmente manter esse relacionamento, né? Manter esse contato, porque é super importante e realmente você ressignifica esse lugar de trabalho, né? Ah, eu trabalho, mas não é eu trabalho com o João, mas não é o João que eu, sei lá, divido um ambiente de trabalho. Não, é o João, pai de fulano, que tem tal história. Então, isso muda, né? Muda o cenário. Você começa a ver as pessoas de uma outra forma. Então, essa relação é super importante. Legal. Legal. Gente, o nosso tempo acabou, infelizmente. Isa, eu vou deixar o seu contato disponível para o pessoal, para se surgir alguma dúvida ou eles quiserem falar com você, para que essa relação fique mais fácil. Mas nesse momento a gente está sem tempo. Sim, eu Tá quero bom? Eu ser. agradeço bastante, tá, a sua disponibilidade nesse bate-papo com a gente. Eu acho que foi bem legal. E é isso. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Estou à disposição, pessoal. Se alguém quiser me chamar por qualquer lugar, só me dá um grito que a gente conversa, tá bom? Um beijo. Obrigada, Isa. Valeu. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Legal.